Sua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos ouvir o Evangelho de hoje, que é de Mateus capítulo 13, versículos de 10 a 17. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque os vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejarão ver o que vedes, e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, Jesus tinha uma didática. Ao povo, à multidão, ele falava em parábolas. E o que são parábolas? São histórias que são comparadas, são feitas analogias com a realidade presente daquele povo. Ontem Jesus falou do semeador, que era algo muito comum para eles, o semeador que saía para semear, que lançava sementes para semear. Hoje Jesus explica o porquê ele fala em parábolas. É claro que é muito mais fácil para que as pessoas compreendam em parábolas aquela mensagem que ele quer dizer. Por isso os discípulos se inquietam e perguntam: mas por que com a gente você fala normalmente com eles em parábolas? E aí Jesus diz: vocês têm a oportunidade de terem olhos, verem, de terem ouvidos, ouvirem aquilo que todos esperam, aquilo que todos gostariam de ver e ouvir, porque eles são discípulos, eles estão na intimidade com o Mestre. Já a multidão não, precisa dar esse passo para se converter. Por isso Jesus fala até da profecia de Isaías. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Meus irmãos e irmãs, como discípulos e discípulas de Jesus, também nós somos chamados a caminhar nessa intimidade e aproveitar a graça de Deus que é derramada sobre o nosso coração. Não deixemos passar este tempo oportuno da graça de Deus e aqui nos lancemos no coração de Deus nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Sua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz